Entre teoria e prática, entre a planilha e o pregão, aqui o mercado fala, alto, claro e direto. Bem-vindo ao Market Pod, o podcast que traduz o mercado financeiro em voz alta. Olá, sabe aquela ideia de juntar, uns amigos, colegas de trabalho talvez, colocar um dinheiro junto todo mês e investir na bolsa? Parece legal, né? Com certeza. Compartilhar custos, aprender junto, faz sentido. E muita gente faz isso usando os tais clubes de investimento. Já ouviu falar bastante, imagino. Sim, é uma estrutura conhecida no mercado. Pois é. Hoje a gente vai, investigar a fundo o que são esses clubes de investimento aqui no Brasil. A gente fuçou em um monte de coisa. Guias, artigos, olhamos a lista da B3, a regra da CVM, claro. A resolução 11, né? Fundamental. Exato. E até umas notas técnicas da Receita Federal que, mudaram bastante a questão do imposto. Mudaram mesmo. Ponto super importante esse. Nossa ideia aqui é entender o essencial, sabe? O que é um clube, de verdade? Como funciona na prática? Quem pode entrar? Quais são as regras do jogo? Principalmente da CVM. E comparar, clube versus fundo de investimento. Vamos lá. Para começar, então, o que faz um clube de investimento ser diferente de só um grupo de amigos investindo junto informalmente? O que dá essa formalidade? Boa pergunta, porque informalmente, amigos podem trocar ideia, claro, mas o clube de investimento é uma estrutura formal, reconhecida. A CVM, que é quem manda no mercado, ela define o clube tecnicamente como um condomínio aberto. Condomínio aberto. O que isso quer dizer? Tipo, não é um grupo fechado para sempre, gente nova pode entrar, gente pode sair? Exatamente. Não é algo estático. Novos membros podem entrar, outros podem sair, resgatar as cotas. Claro, tudo seguindo as regras que eles mesmos definiram no estatuto do clube. E para valer mesmo, para poder operar, ele tem que ser registrado numa entidade administradora de mercado, tipo a B3, que é a mais comum. E, o principal, seguir as regras dessa entidade e da CVM, especialmente a resolução CVM número 11. Essa é a bíblia dos clubes. Entendi. Tem que ter registro, seguir regra, e essa resolução 11, imagino que tenha regras bem específicas para a coisa não virar bagunça, né? Quais são as principais? Tem sim, e são importantes. A CVM bota limites claros para manter a ideia de clube. Um ponto-chave é o número de gente. Mínimo de 3, máximo de 50 participantes. Só 50? No máximo. No máximo. E atenção, só pessoa física. Empresa não pode entrar, outros fundos também não. Só gente mesmo. Isso já diferencia muito de um fundo gigante, né? Que pode ter milhares e tem mais regras sobre quem participa. Tipo, para uma pessoa não mandar em tudo. Tem, e é super importante pro equilíbrio. Nenhum cotista pode ter mais de 40% do total das cotas do clube. Ah, interessante. Menos da metade. Isso. Força uma divisão mínima do dinheiro e do poder de voto. Evita que uma pessoa só domine tudo. Sabe, garante que seja mais coletivo. Faz todo sentido. Mantém a ideia de clube. Agora, vamos para o dinheiro. Onde o clube pode investir? Eu sempre ouvi que o foco é muito em ações. A CVM manda nisso também? Manda, e bem especificamente. A regra de ouro está lá na resolução 11, é que o clube tem que manter, no mínimo, 67%. 2/3. Exato. 2/3 do patrimônio líquido investido em coisas ligadas ao mercado de ações. Aí entra a compração direto, bônus ou recibo de subscrição, debênture que vira ação, mas só de empresa aberta listada, cota de ETF de ações, BDR. Entendi. O foco é claro em renda variável, em ações. Totalmente. O DNA do clube é esse. Ok, 67% no mínimo nesse mundo das ações. Dá uma direção clara, mas também parece um perfil de risco considerável, né? E o resto? Aquele 1/3 que sobra, os 33%. Boa. Essa parte, de até 33%, é onde entra a flexibilidade para diversificar e controlar um pouco o risco. Ah, tá, para equilibrar a carteira. Exato. O clube pode usar essa grana para comprar título público, tipo Tesouro Direto,
Ou título de renda fixa de banco, empresa, CDB, LCI, LCA. Pode também investir em cotas de fundos mais conservadores, sabe? Curto prazo, renda fixa simples. E a norma até deixa fazer umas operações com derivativos, tipo comprar opção, mas só para proteger a carteira, hedge, e com limite bem rígido, nada de alavancagem maluca. Investir lá fora, direto. Pode, isso não. Investir direto no exterior é vedado para clube. Entendido. Foco em ações, mas com margem para diversificar aqui dentro. Agora, na prática, o grupo se junta, escreve o estatuto com as regras, como o dinheiro entra e quem cuida de tudo no dia a dia. O começo é com os aportes. Cada um coloca a sua parte, geralmente em dinheiro mesmo, né? Mas a CVM permite uma coisa. Se todo mundo concordar por escrito, alguém pode entrar com títulos que já tenha. Ah, tipo, ações que a pessoa já tem na carteira. Pode. Aí junta tudo isso, forma o patrimônio do clube. Esse valor é dividido em cotas, todas iguais. As cotas ficam no nome de cada um. São escriturais, não tem papel físico. E importante, não pode ter cota diferente, com taxa diferente ou direito diferente. É tudo igual para todo mundo. Proporcional ao que cada um colocou, né? Isso. E os lucros ou prejuízos aparecem no valor da cota, que muda todo dia. E quem faz essa conta? Calcula a cota, garante que o dinheiro está lá, investido certo, cuida da burocracia. Precisa de um profissional. Precisa sim. E é obrigatório, fundamental para a segurança. A CVM exige um administrador profissional. E não é qualquer um. Tem que ser uma instituição financeira autorizada. Corretora, distribuidora, banco de investimento. Tipo a corretora onde a pessoa já tem conta? Pode ser. É essa instituição que faz a mecânica do clube funcionar. Ela cuida de criar o clube formalmente, registrar na B3, guardar os ativos, a custódia, calcula a cota todo dia, manda extrato para os cotistas e, talvez o mais importante, fiscaliza se todo mundo está seguindo as regras da CVM e do Estatuto. Entendi. O administrador cuida da estrutura, da conformidade. Mas a estratégia, sabe? Comprar qual ação, vender o quê? Quem decide isso? É sempre esse administrador? Então, aqui tem uma flexibilidade bem legal que é muito a cara dos clubes e liga com a ideia de aprender junto. A CVM dá 3 opções para a gestão da carteira. Primeira, o próprio administrador pode gerir, mas ele tem que ter autorização da CVM para isso e ser escolhido em assembleia. Segunda, o administrador contrata um gestor profissional de fora, uma pessoa ou empresa especializada, um asset manager credenciado na CVM. E a terceira, que é bem particular dos clubes, Qual? a gestão pode ser feita por um ou mais cotistas do próprio clube. Opa. Um dos membros do grupo pode ser o gestor. Isso é interessante, deve reduzir custo, né? E a pessoa bota a mão na massa. Exatamente, permite um envolvimento direto e pode sim reduzir custos. Mas a CVM coloca 2 condições. O cotista gestor não pode ganhar salário por isso pela gestão, e ele só pode gerir a carteira daquele clube específico onde ele é cotista. E tem que ser eleito pelo grupo, imagino. Sim, eleito em assembleia. Claro que existe o risco, né? A pessoa pode não ser um expert. É uma troca. Mais participação, talvez menos custo, mas talvez menos experiência profissional na gestão. isso. A responsabilidade final ainda é do administrador, da corretora ou banco, que tem que ver se a gestão está seguindo as regras. E a CVM proíbe que assessor de investimento, mesmo sendo cotista, seja o gestor, para evitar conflito. Entendi. Essa opção do cotista-gestor reforça mesmo a ideia de aprender junto. Falando em quem participa. PJs. De 3 a 50, limite de 40%. Precisa mais alguma coisa? Comprovar renda, experiência? Olha, a Resolução 11 não fala em valor mínimo para entrar ou nível de experiência. O foco da regra é mais nos números e na concentração. Mas o estatuto de cada clube, o documento deles lá, pode definir um valor mínimo para começar, ou contribuições regulares. Então, o próprio grupo decide isso? Exato. E na prática, muitos clubes surgem justamente para isso, aprender junto. Então pode ser legal para quem está começando em ações e prefere ir em grupo, dividir custo, dúvida, decisão. Parece uma porta de entrada interessante mesmo. Se alguém que está ouvindo a gente agora ficou animado pensando em montar um clube, quais seriam os passos básicos, assim, de forma geral? Olha, o caminho normalmente é, primeiro,
juntar a galera, né? Mínimo 3, máximo 50 PFs. Segundo, sentar e escrever o estatuto. Essa é a parte chave colaborativa. Definir o objetivo, a política de investimento, lembra dos 67% em ações, taxas, regras de entrada e saída. O combinado do grupo, né? Isso, a lei interna deles. Terceiro, escolher o administrador. Pesquisar qual corretora ou banco vai cuidar da parte operacional. Quarto, aí o administrador corre atrás da burocracia. CNPJ para o clube, registro na B3, na CVM. Quinto, abrir conta bancária de investimento para o clube. E sexto, tudo pronto. A galera faz os aportes e a gestão começa a trabalhar, montar a carteira e acompanhar. Parece trabalhoso, mas factível para um grupo organizado. Agora, a comparação que não quer calar. Clube versus fundo de ações. Os dois são coletivos, investem em ações. Quais as diferenças que alguém tem que pesar? Pergunta-chave. As diferenças são grandes, olha só. Primeiro, escala. Clube é pequeno, até 50 PFs. Fundo pode ter milhares, milhões de cotistas, até empresas. Tamanhos bem diferentes. Bem diferente mesmo. Segundo, gestão. No clube, tem a opção do cotista gestor sem salário. Em fundo, é quase sempre gestão profissional, paga para isso com equipe e processo robusto. Terceiro, tamanho do dinheiro. Clube geralmente tem menos grana, centenas de milhares, poucos milhões. Fundo de ação grande administra centenas de milhões, bilhões. Outra escala. Quarto, acesso. Fundo está na prateleira do banco, da corretora. Qualquer um investe fácil. Clube, não. É fechado, geralmente formado por gente que já se conhece. Para entrar, o grupo tem que aceitar. É mais exclusivo, digamos. É. E continuando. Quinto, estrutura e custo. Fundo tem mais regra pesada. Auditoria externa obrigatória, mais documento. Isso gera custo. Taxa de ADIM, performance. Clube é mais simples. Auditoria, por exemplo, pode não precisar se todo mundo concordar por escrito. Pode ser mais barato. Mas tem custo ainda, né? A taxa do administrador. Tem, claro, principalmente a taxa de administração. E sexto, o propósito. Clube tem muito essa pegada de aprender junto, socializar o investimento, fundo é mais focado em entregar resultado para muita gente. O clube é quase uma escola prática. As diferenças são claras: acesso, gestão. Agora, o ponto que você falou que mudou e que pega, imposto de renda. Como ficou para os clubes? Aquela fama antiga de pagar só no resgate acabou mesmo. Acabou. E essa é, talvez, a maior mudança recente. Tem que ficar ligado nisso. Saiu uma nota técnica da Receita e depois virou lei, Lei 14.754/23, que basicamente igualou a tributação da maioria dos clubes à dos fundos em geral. Aquele tratamento diferente já era. Igualou. E o que isso significa para o bolso de quem está no clube? O que mudou na prática? Significa que a imensa maioria dos clubes agora tem o come-cotas. Ah, o famoso come-cotas. Ele mesmo. O administrador do clube tem que reter o imposto de renda na fonte sobre o lucro acumulado 2 vezes por ano, o último dia útil de maio e de novembro. E qual a alíquota? Nessa retenção semestral, a alíquota é de 15%. Então, mesmo sem eu tirar o dinheiro, a cada 6 meses, pago 15% sobre o lucro que o clube teve ali. Igual em muito fundo de renda fixa, multimercado. Exatamente. É o mesmo sistema. Aí, quando a pessoa for resgatar as cotas lá na frente, pode ter um ajuste. Se a alíquota final devida for maior que os 15% que já foram pagos, o administrador retém a diferença. E se der prejuízo? Aí compensa com um lucro futuro, no mesmo clube ou em outro do mesmo administrador e regime. Mas o ponto é, o imposto é pago periodicamente, não só no fim. Nossa, então aquela vantagem de deixar para pagar o leão só lá no final, quando vendesse as cotas, tipo quando a gente investe direto em ações, isso não rola mais para a maioria dos clubes? Para a grande maioria não rola mais. A regra geral agora é o come-cotas de 15% semestral. Tem umas exceções na lei para uns fundos muito específicos, tipo FIA e FIP, que são entidades de investimento, que podem não ter. Mas assim, para o clube de investimento comum,
o mais provável é cair na regra geral do Come Cotas. Então aquele atrativo histórico do imposto foi embora. Foi neutralizado por essa lei nova. Muda bastante a conta na hora de comparar com outras opções. Entendido. Regra tributária agora alinhada com a dos fundos. E só para fechar a parte da grana. Se o clube tem ações que pagam dividendo, ou JCP, o que acontece? Vai para o bolso do cotista? Bom, o clube recebe esses proventos, dividendos são isentos de IR, né? A empresa já pagou. JCP tem 15% de IR na fonte, o clube recebe o líquido. O mais comum é esse dinheiro ser reinvestido pelo próprio clube. Compra mais ativo, o valor da cota sobe. Ah, então não vai direto para o cotista normalmente. Normalmente não, mas a Resolução 11 permite que o Estatuto do clube preveja a distribuição. Se o grupo decidir e escrever isso no estatuto, o administrador pode repassar esses valores periodicamente para os cotistas. Entendi. Tem essa opção, mas o padrão é reinvestir. Isso. Foi bastante informação, hein? Então, tentando resumir, clube de investimento é um grupo menor, 3 a 50 PFs, gestão profissional obrigatória, mas com a opção legal de um cotista gerir sem ganhar por isso. Foco total em ações, mínimo 67%. Estrutura mais simples, mais íntima que fundo, só que a grande mudança, a vantagem fiscal acabou. Agora come cota semestral de 15% para a maioria, igual a muito fundo. É isso. É uma ótima síntese. Estrutura mais enxuta, talvez mais colaborativa, mais regra de investimento clara e imposto padronizado com a regra geral dos fundos. Quem quiser o detalhe do detalhe, Resolução CVM 11 e regras da B3. Fica a reflexão, né? Sem a vantagem fiscal, será que o grande valor do clube agora é só essa proximidade, o aprendizado junto, talvez, o gestor do grupo? Ou será que a escala e o profissionalismo dos fundos acabam sendo, no fim das contas, mais práticos para buscar retorno, mesmo com um imposto parecido? Fica aí para pensar. Exato. Cada um tem que pesar o que faz mais sentido para o seu perfil e objetivo. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear o que são, como funcionam e como estão as regras dos clubes de investimento hoje no Brasil. Até a próxima! Até!